This computer. Aí, gravando. Bom, boa noite todo mundo, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje eu sou o Roberto Botelho, sou hipnoterapeuta e eu estou aqui com o Gogo Cristo Neto hoje, que também é hipnoterapeuta. E hoje a gente está aqui para falar de hipnose não verbal. Seja bem-vindo, Gogo, tudo tranquilo com você? Obrigado, Roberto. Obrigado, pessoal. Tá tudo muito bem, cara. Fora a quarentena, que a gente estava falando agora há pouco, que tá obrigando a gente a pensar fora da casinha, tá tudo muito bem, tudo tranquilo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hipnose não verbal e mesmerismo. Isso, um pouco de mesmerismo, isso mesmo. Bom, aproveitando Boa. que a galera tá entrando agora, literalmente agora que a gente começou, o povo tá entrando. Seja bem-vindo quem tá entrando. Bom, Gogo, primeiro de tudo, vamos explicar de onde que surgiu a ideia dessa live, por que eu te convidei para participar aqui. A gente tem um grupo de hipnose e a gente estava discutindo sobre hipnose não verbal. E o fim que a gente chegou foi que existia muita confusão entre o mesmerismo e a hipnose não verbal. Ficou claro que as pessoas ainda não entendem a diferença dessa prática. Mas antes da gente ir para a distinção, eu queria saber de você. O que é hipnose não verbal? Hipnose não verbal é um conjunto de regrinhas ou um conjunto de passos que a gente tem que seguir para poder estimular a amígdala, na verdade todo o circuito cerebral que a gente vai tentar trabalhar, e vai disparar uma reação de luta e fuga. Essa reação de luta e fuga busca, dentro do processo descrito como hipnose não verbal, resolver problemas. Quais tipos de problema? Inúmeros problemas psicológicos, mas o que ele tem mais efetividade são problemas agudos, são crises agudas, como, por exemplo, dor, ansiedade, fibromialgia, porque ele desliga o sujeito. Aquela sensação de desligue da hipnose, eu vou chamar de hipnose verbal, é ampliada absurdamente, porque você não tem comando. É o corpo reagindo a uma ameaça. Então é isso que é a hipnose não verbal. Um conjunto. A hipnose não verbal é um ritual. Ponto. Eu acho que é muito mais fácil para entender desse jeito. É um ritual muito peculiar. E você falou sobre desligar o sujeito. Esse desligar o sujeito tem a ver com aquela hipnose que a gente faz de choque, que a gente também vai disparar o mesmo estímulo, mas a gente gostaria de saber, existe alguma relação ou não? Fisiologicamente, quando você atinge a amígdala, o sujeito vai querer, ele vai precisar apagar de alguma maneira. Na verdade, assim, existe um mecanismo de luta, fuga, congelamento e fingimento, o fingimento de morto. E esse mecanismo é ativado quando a gente está diante de alguma ameaça muito grave, alguma coisa que nos pega de surpresa. Quando a gente tem, o pessoal costuma falar que a reação do nervo vago, né, ela está parcialmente certa. Mas quando você tem uma indução de choque, você está fazendo uma hiperestimulação desse nervo vago, ele vai distribuir um monte de química para o corpo e vai falar assim, congela, fodeu, ferrou, congela porque tem alguma coisa que está muito errada. E quando você faz, então, disso você vai partir, por exemplo, a gente fez indução de choque, disso você vai partir para coisas verbais, ou seja, eu não tive todos os passos do ritual, é simplesmente uma reação vaga, ponto. A hipnose não verbal tem também a reação vaga. Também é uma parte dentro de todo o processo. Mas a grande diferença é que ela não tem nenhuma verbalização. Nenhuma verbalização. E ela é muito esquisita para a gente olhar assim, ela sendo feita, porque é uma coisa que não é muito corriqueira, né? Chega a ser até um pouco chocante para algumas pessoas, né? Essa ritualística. Sim. E uma dúvida que a gente chegou, né? A hipnose não verbal, ela tem algum fundo científico hoje? Cara, ela tem um modelo científico a ser seguido, na verdade, né? Se você pega, por exemplo, se você pega todo o processo descrito da hipnose não verbal, que você vai estimular o córtex pré-frontal, o tálamo, você vai estimular o tálamo vai jogar para o córtex pré-frontal, que vai interpretar aquilo de um jeito ruidoso, e aquele ruído vai passar para a amígdala e etc. O processo anatômico funcional é descrito. Agora, falar assim, existe um estudo em cima da hipnose não verbal para falar a eficácia dela. A gente teria que falar a eficácia parametrizada em quê? Eu estou fazendo isso com eficácia para quê? Então, não existe isso. Não existe. Ela é muito mais ritualística e vai muito mais naquele sentido de que funciona, ok, acabou. Entendeu? Tem um processo descrito, lógico, mas eu acho que ainda
para nisso. Não sei se existem estudos, se eu não me engano, o Giancarlo estava conduzindo estudos sobre isso. Que legal, que legal. E vamos aproveitar que você citou o Giancarlo. Você pode falar alguma coisa sobre o Giancarlo, como ele criou isso e qual que é a formação dele? O Giancarlo é um fisioterapeuta italiano. Ele tem, eu acho que ele fez 50 anos esse ano aqui, não tenho certeza, 49, 50, alguma coisa assim. Ele também é pesquisador e ele é antropólogo. Então, uma coisa que é paixão desse cara, é foda, é paixão dele, é relação humana. Uhum. Então, você começa a conversar com ele de hipnose não verbal, ele não vai falar só da fisioterapia. Ele vai falar, olha que louco, ele vai falar como isso funciona lá no sul da Itália, desde tempos imemoriais. E aí ele vai mostrar rituais de exorcismo, ele vai mostrar rituais santos. E no começo é difícil de você entender, porque ele mostra o ritual, mas ele sabe em que ponto que está acontecendo tal estímulo. Esse cara, para mim, hoje, pegar algumas pessoas que têm uma genialidade dentro da hipnose, ele eu acho que está no topo. As pessoas Uhum. falam muito do Jacques, de outras pessoas, enfim, de diversas pessoas. Eu acho que esse cara literalmente está no topo, porque qualquer coisa que você falar de hipnose, cara, qualquer coisa que você falar, ele sabe. Ele é Uhum. ele vive para isso, sabe? Às vezes ainda pensa assim, cara, será que o Giancarlo tem família? Porque ele vive para isso. É impressionante. Uhum. A sala da casa dele é cheia de esqueleto. Uhum. O Hoje ele é cara, professor de uma universidade lá na Itália, né? sim, ele é fisioterapista de uma universidade, de um hospital, se não me engano, onde ele também aplica hipnose. E Uhum. ele, até onde eu sei, ele é a única pessoa que pode ensinar hipnose dentro de uma faculdade de saúde. Que legal, que legal. Então, Porque lá realmente, fora é outro naipe, cara. Hipnose lá fora é coisa séria, é levado muito a sério. que legal, que legal. Bom, antes da gente ir lá e comparar com o mesmerismo, falar dessas origens, já que você já citou sobre o ritual e tudo mais, a gente gostaria de saber qual que é a vantagem clínica de um hipnólogo aprender hipnose não verbal hoje? Nossa, cara. Eu diria para você, contradizendo a palavra hipnose ou monoideísmo, a maior vantagem que uma pessoa tem de aprender hipnose não verbal hoje é se comunicar com a pessoa que está na frente. Uhum, O terapeuta, eu acho que uma das maiores dificuldades que um terapeuta tem hoje, na verdade são duas. A primeira é se comunicar de maneira efetiva e a segunda é entender que um tratamento não é monossessão. Um tratamento depende de diversas sessões, muito menos talvez do que uma terapia tradicional, mas depende mesmo assim de diversas sessões. Ah, mas eu não sou uhum, psicanalista. Cara, vai depender de diversas sessões. E quando você entende o processo de comunicação que é a hipnose não verbal, você percebe que você tem que melhorar muito a sua comunicação para interpretar os sinais que a pessoa dá. Na clínica, por exemplo, se eu tenho um problema iniciado, vamos falar de ansiedade porque isso daí está em voga e vai continuar por muito tempo, o que parece. Né? Se a pessoa está com uma crise de ansiedade e você naquele momento se torna símbolo, o que é se tornar símbolo? É se tornar uma figura de autoridade. Tá? uhum, Se naquele momento você é símbolo para ela, como um médico é para um paciente, o médico chega de jaleco, que o médico fala, o paciente segue, arrisca, você consegue fazer o processo de hipnose não verbal com ela sentada, não precisa ficar fazendo muito barulho, como eu mostrei para vocês aí, e a pessoa vai ter um desligue. Esse desligue vai promover imediatamente a, a falha no processo de pânico, a falha no processo, que já é uma falha, né? A falha no uhum. processo de ansiedade. Então ele vai quebrar o estado, ele vai quebrar o loop na hora. E eu nunca fiquei sabendo de alguém que saiu do estado de ansiedade por conta da hipnose não verbal e voltou imediatamente quando abriu os olhos de novo ou quando recuperar a consciência que eu falo, gente, é modo de dizer, tá? Mas quando ela voltou a, a interpretar as coisas de uma maneira comum, corriqueira. Então tem diversas, cara, tem um monte de coisa. Eu diria que se o sujeito vai começar a fazer hipnose, eu quero fazer hipnose, eu quero fazer terapia, aprenda a hipnose não verbal, porque você vai aprender a base a base da comunicação, cara, que é não Uhum, verbal. Aquele negócio de porcentagem, 85, 90, papapá, isso é meio lenda. Eu não sei uhum. quantificar quanto é ou quanto não é. Acho que eu comentei isso com vocês em Curitiba, Com certeza. mas, mas cara, é muito.
a comunicação não verbal faz muita parte da comunicação total. Então, quando a gente consegue se comunicar, a gente consegue passar o que a gente precisa ou resolver o problema que está na frente. Que legal, que legal. E no meio de uma discussão nossa, a gente chegou na questão da resistência na hipnose não verbal, né? A hipnose não verbal, a gente entende que é um processo de comunicação, de feedback, né? O hipnólogo observando que reações, que respostas fisiológicas a pessoa está tendo, e a partir daí a gente tem flexibilidade para notar essas mudanças e se adaptar a partir disso, né? E conduzir, exatamente. E como que funciona a resistência na hipnose não verbal? Existe resistência ou não? Existe alguém que não vai conseguir ser hipnotizado na não verbal? Sim, claro que existe. Uma coisa que é muito errada, que é mega errada, é que isso foi vendido, eu não sei por quem, tá? Não estou falando o nome de ninguém, porque eu realmente não sei por quem. Covid! Isso foi vendido como um método infalível de hipnose para qualquer caso, qualquer situação. Então, a primeira coisa que as pessoas questionam, ainda hoje, acredite se quiser, se eu estiver na rua, parar do lado da pessoa e fizer um estímulo, a pessoa vai entrar em hipnose não verbal? Não. Você vai tomar um soco no meio da cara para aprender a deixar de ser trouxa, para nunca mais fazer isso. O processo de hipnose precisa de permissividade. Eu nunca vou fazer o que o Igor Stallone fez uma vez, e quase tomou porrada também, de sair fazendo pickpocket, fazendo umas coisas assim sem avisar a pessoa. Eu acho isso mega ético. Fisiologicamente, se o processo é descrito como um processo infalível, é porque você teve um pressuposto. A gente sabe que pressuposto é uma merda. O pressuposto que eu tive foi que eu já me comuniquei com a pessoa de alguma maneira, ela já entendeu o que vai acontecer no processo e eu já posso começar a fazer. Com isso, eu pularia, olha que interessante, eu já teria pulado toda a parte da primeira comunicação, toda a parte da anamnese. Olha que eu não estou nem falando de pre-talk, eu estou falando direto de anamnese. Eu estou elevando a hipnose não verbal à clínica, direto, sem passar por pre-talk, para dar aquela impressão de que eu vou fazer na rua. Não, é clínica. Não, eu preciso fazer toda a explicação, eu preciso primeiro de tudo entender o que a pessoa tem, eu preciso acolher. O próprio acolhimento faz parte do ritual de hipnose não verbal. O próprio jeito que você chega e conversa com o seu paciente naquele momento faz parte da hipnose não verbal. Então, não é todo mundo que vai entrar no processo de hipnose não verbal, porque não é todo mundo que está preparado ou permite que aquilo aconteça. Agora, se você conversar, a pessoa, o mínimo que vai acontecer é ela sentir uma descarga de adrenalina de alguma maneira e relaxar. Eu garanto que se for feito certo, qualquer pessoa entra. E eu não estou usando pressuposto, eu estou afirmando. Se for feito da maneira correta, qualquer pessoa entra. Mas precisa de permissividade, sim. Ou seja, não é mágica, amiguinhos. Vocês não vão conseguir roubar uma pessoa no meio da rua. Não é isso. E outra pergunta. Você falou sobre permissividade. Dentro da hipnose clássica, dentro dessas linhas tradicionais que a gente trabalha, a gente fala muito sobre a cooperação e o engajamento. Qual que é a relação entre permissividade e cooperação e engajamento dentro da hipnose não verbal? É a mesma relação que tem no uso da palavra. Se eu tenho permissividade, eu engajo, certo? Eu sou permissivo, a gente está, só para as pessoas entenderem, a gente está falando exclusivamente de um processo de comunicação de duas pessoas ou do processo terapêutico. Se eu permito aquela comunicação, eu já estou engajando. Qualquer mudança do estado de base, eu já estou engajando. Não tem como eu não falar, isso é uma coisa que é errada também, que não existe engajamento na hipnose não verbal, sabe? É mais ou menos falar assim, o pneu que está ali no carro não é borracha, ele não sai do petróleo, ele não é petróleo. Cara, ele continua sendo petróleo, ele só foi alterado, você conteve, você usou uma restrição para restringir a forma. Então, eu tenho a expectativa da pessoa que está na minha frente sabendo que eu vou fazer hipnose, isso é claro, isso é fato. Eu só não aumento, eu só não alimento aquela expectativa. Eu só não preciso alimentar a expectativa. O que eu vou alimentar no processo? A emoção que eu preciso tratar. Então, se a gente não está falando de expectativa, significa que a gente está querendo evitar aquele processo cortical que a gente utiliza na hipnose? Porque ele não vai funcionar.
Uhum. O processo de hipnose não verbal é cortical até o momento que você se aproxima do sujeito. Dali para frente, o incômodo é tão ruim que não tem mais processo cortical. Dali para frente é tálamo e amígdala, direto, cara. É como, Uhum. logicamente, que não é uma comunicação direta, não existe isso. Mas existe a comunicação do tálamo. É como se tivesse cortado o córtex pré-frontal e falou assim, tálamo e amígdala, você virou bicho. Uhum. Você não tem. Por mais que fale, eu vou fazer um input cortical. Faça. Eu não sei qual é a eficácia dele, mas não é a mesma eficácia do que a gente está tendo aqui agora. Uhum. E dentro da hipnose clássica, das outras linhas, a gente fala muito que o nosso objetivo é relaxar o sujeito. E já dentro da hipnose não verbal, a gente está falando de hiperestimular o sujeito, né? São questões diferentes. Uhum. Alguém que vai passar por uma sessão de hipnose não verbal, como que é a experiência para quem está passando por isso? Cara, você desliga. É como se... Eu tenho que dar um exemplo muito prático. Você está andando na rua, vai botar a mão numa parede e olha que tem uma aranha. Não é uma aranha qualquer, você tem uma armadeira que a gente sabe que pula até 1 metro. Uhum. Você está indo com a mão na armadeira, a armadeira arma o pé de pau para cima, já faz assim e armou. Aquela sensação que você tem, aquela dor de barriga, é mais ou menos o seu corpo falando. Solta tudo que tem que soltar agora e corre, porque você precisa correr. E aí Uhum. você corre, e aí você percebe que você ganha força na perna, você perde tônus no braço, você fica mole em cima, e quando você para de correr, aquela moleza toda toma o seu corpo, porque você não tem mais energia para nada. A sensação da hipnose não verbal é mega parecida com isso. Cada pessoa sente de um jeito, mas uma coisa que parece que é semelhante em todas é que a maior parte das pessoas, eu vou dizer, sei lá, 95, 97% das pessoas dizem que passam por um processo de relaxamento muito profundo. Por Uhum. quê? Porque saiu da ameaça. Quando sai da ameaça, você relaxa. Aí você relaxa, o seu sistema simpático tá querendo... Na verdade, simpático e parasimpático estão querendo equalizar as coisas e eles fazem você relaxar completamente. Então, Uhum. a sensação pode ser desde aquele sonho de queda, sabe? Ah, tô caindo, mesmo. Aí você volta, como que mais? Puta, tem um monte de coisa muito peculiar, cara. Eu Uhum. passei pelo processo algumas vezes, quando eu estava estudando, e era sempre uma sensação de desligar, tranco seguido de desligue. E era muito bom, cara, muito. Mas o que a gente busca não é relaxamento, como você falou. O que a gente busca, para resumir os estímulos todos, é uma tensão subjetiva. E da tensão subjetiva que gera o estado de hipnose não verbal, todo o resultado também é subjetivo. Uhum. Eu tive a oportunidade de passar pela experiência algumas vezes no seu curso e a sensação que eu tive era literalmente de um estresse do meu corpo querendo fugir, querendo reagir a essa situação, mas depois que o processo entrava, minha mente acabava ficando até que um pouco tranquila e era gostoso passar pela experiência a partir de um certo momento ali, né? Uhum. A questão que eu gostaria de saber aqui é o seguinte: dentro da hipnose clássica, a gente faz a indução, a gente faz a hipnose para depois começar a terapia. Eu sei que você já Uhum. falou, mas dentro da hipnose não verbal, a própria hipnose não verbal já é a terapia. Como que acaba funcionando isso dentro do nosso corpo? Na verdade, a hipnose não verbal é a ponta. Ela Uhum. é a ponta da terapia. A terapia começa antes. Não adianta falar que não. É assim, imagina um cenário, depois a gente pode extrapolar isso para qualquer outro cenário, tá? O paciente está no hospital sentindo dor de, sei lá, pedra no rim. Tá com uma cólica renal fudidíssima, 4 cruzes de infecção, sabe? O cara tá com o pé na cova. O que eu preciso para chegar nesse paciente e falar, olha, eu vou tentar tirar sua dor e etc. Eu preciso chegar nele, explicar o que eu vou fazer e fazer, certo? Quando eu Uhum. faço, eu só estou tratando aquela dor. Quando eu faço o processo de hipnose não verbal, eu estou tratando aquela dor, mas a terapia começa antes. Quando você pega um paciente, o paciente vai até o seu consultório. No consultório você vai fazer anamnese. Vamos dividir uma sessão, sei lá, em 2 horas, que é uma coisa que é habitual para todo mundo. Dessas 2 horas, 1 hora e meia é anamnese. Por Uhum. quê? Porque você vai fazer análise dele. Por muitas vezes você vai usar metamodelo, por muitas vezes você vai usar alguma coisa de clean language, apesar de que eu não gosto de usar,
nomes, porque na conversa não percebe essa diferença. A conversa é fluida. Mas você vai conversar muito, você vai entender muito o que está acontecendo. E no momento em que surge a emoção, a dor, vamos chamar de dor, a dor que precisa ser tratada, você vai fazer o processo de hipnose não verbal. Então, de 100% do tempo que leva a hipnose, o processo terapêutico, 15, 20 é a hipnose não verbal. Ela entra literalmente para dar um soco e para fazer o negócio funcionar. Então, alguém que já é um hipnoterapeuta e já está dentro da área, ele vai poder fazer a terapia dele convencional e fazer, no fim do processo, uma hipnose não verbal? Vai, nossa. Se o hipnoterapeuta não achar que a hipnose é a terapia, ele vai conseguir fazer. Porque tem muita gente que acha que hipnose é terapia, né? Hipnose é uma ponta, é uma ferramenta para... Se o cara tem a consciência de que a hipnose é uma ferramenta para, ele vai conseguir usar isso muito bem, porque eu suponho que ele tenha feito uma baita de uma anamnese legal antes. Então ele vai usar e vai ter muito sucesso. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Legal, legal. E dentro da hipnose não verbal, ou pelo menos, vamos falar dentro do mesmerismo em si, a gente acaba tendo um entendimento sobre sugestão. Porque por mais que não exista a linguagem, está acontecendo sugestão durante o processo. Dentro da hipnose não verbal, a hipnose não verbal tem algum contexto de sugestão, algum entendimento sobre sugestão? Sugestão é um processo cortical, é um processo lógico. Para quem está assistindo e não entende o que é um processo cortical, é um processo que está usando seu córtex pré-frontal para entender o que está sendo dito. Então, é a parte da comunicação racional. Tá? É quem está falando, eu costumo falar isso, é quem está falando comigo agora, seu córtex pré-frontal. Dentro do seu neocórtex inteiro, que é a parte nova do cérebro, seu córtex pré-frontal que está falando. Se dentro do processo de hipnose não verbal a gente meio que ignora o córtex pré-frontal porque ele vai te causar uma reação extremamente animal, não tem motivo algum para eu usar um input cortical. A gente fala que é um processo todo subcortical. Agora, mas eu quero fazer um processo, eu quero fazer um input cortical porque, uma sugestão no caso, porque eu me sinto melhor, sei lá, me sinto mais seguro de fazer. Pode fazer, tudo bem. Não é garantia de que isso vá funcionar ou de que isso vá fazer alguma diferença no final da terapia quando você vai usar isso. Não existe nenhuma garantia. Tá? Por quê? São inputs em portas diferentes, são estímulos diferentes. Uma é linguagem simbólica, que é o que a gente usa aqui, isso é linguagem simbólica. O outro é uma linguagem animal. Então, meio que não mistura uma coisa com a outra. Entendo. E agora vamos falar um pouco sobre o mesmerismo em si. Né? Muito acaba se confundindo sobre a prática mesmérica ou sobre aquela hipnose não verbal que a gente vê muito mais como as práticas de hipnose dentro do mesmerismo. Né? Qual que é a relação entre o mesmerismo e a hipnose não verbal? Vamos lá, a gente tem que entender que aí eu vou dizer uma coisa que eu acho, porque se a gente começa a buscar documentação, o negócio é meio falho, mas vamos lá. A gente tem que levar em consideração uma linha do tempo rápida, para poder entender mais ou menos isso. 14.500 anos atrás, a gente tinha xamanismo, certo? Que é a origem de toda magia, é a origem de toda prática ritualística, mesmo que na época talvez isso fosse muito mais profundo do que é hoje, porque eram rituais voltados à natureza, 14.500 anos atrás. Depois, no Egito, a gente tinha templos de sono, a gente tinha templos de cura, a gente tinha um estado alterado de consciência que era a histeria, né, por conta o pessoal falava que tinha, como que era? O útero estava no lugar errado por conta do cheiro. Olha que louco isso, velho. Aí eles tinham que fazer fumegação, se não me engano o nome, e a fumegação era para tirar o cheiro para o útero voltar ao normal e parar aquela histeria. Então isso era considerado doença de mulher. Se era cegueira, era por conta da histeria, era tudo por conta do útero. Desse ponto em diante, tiveram culturas que continuaram fazendo rituais de cura, tá? Como, por exemplo, os italianos e outras pessoas. Eu acho que até os egípcios podem continuar fazendo isso. Mas teve uma outra linha que eu não sei aonde corta e onde volta, que é o mesmerismo. O mesmerismo, Mesmer, ele começou a ver, até onde eu sei, que a imposição da mão na frente de ferimentos ajudava a cicatrizar.
E ele começou a estudar isso. Então, ele desenvolveu a teoria do magnetismo animal, do fluido universal e etc. Essa teoria, se a gente imagina duas árvores assim, uma é a hipnose não verbal, que continua no ritual, que era igual lá atrás, só que ela é descrita pelo Giancarlo hoje de uma maneira científica, usando a base da anatomia funcional. E a gente tem todo o resto que começou aqui no Mesmer. Então, o Mesmer viu esse negócio, começou a desenvolver estudos sobre o magnetismo animal dele. Eu não me lembro. Eu marquei os nomes aqui. Teve do Egito, aí o magnetismo de Mesmer. Depois a gente vai, dentro do mesmerismo, a gente vai para o Charcot, que não fazia o toque de Charcot. Uma coisa que muita gente fala, o toque de Charcot. Não, o toque de Charcot, até onde eu sei, é do Carreiro. Exatamente. Né? A gente chegou a fazer uma pesquisa aqui em Curitiba, a gente buscou informações sobre o toque de Charcot, colocamos no Google e não achamos nenhum artigo fora do português que fale sobre o toque de Charcot, né? E os que tinham eram baseados em artigos brasileiros, né? Então, pelo menos até agora, a gente não achou evidência de que o toque de Charcot era de Charcot de fato. Sim, não era. Porque eu acho que ele deve ter... na verdade, sim, o Carreiro é um puta de um gênio. Essa que é a verdade. Giancarlo é gênio, ele é gênio. Tem as peculiaridades dele, lógico, as particularidades dele, mas eu acho que ele deve ter visto isso, somado o fato de que se ele causa um tombo e trabalha toda a estrutura do cérebro que trabalha o fato da gente ficar de pé, o equilíbrio, ele poderia conseguir um transe profundo, entre aspas, apesar de eu não acreditar em profundidade de transe, porque isso seria quantificar uma coisa que não dá para quantificar. Mas, enfim, eu acho que vem dele. Tanto que na linha de mesmerismo eu coloquei uma coisa simples. Eu coloquei mesmerismo, que era Mesmer, Charcot e Carreiro. Você fechou uma puta de uma tríade. Tem outras, diversas pessoas, mas são 3 exponentes disso. Dentro da hipnose científica, a gente também teve o Charcot, que era um puta médico. Ponto. Foi o pai da neurologia, né? Pai da neurologia. Então, ele é o neurologista mais foda, né? Sempre foi. Só que a gente tem Braid, a gente tem Charcot, a gente tem Freud, da época mais antiga, até 700, não, até 1900, se não me engano, né? Freud morreu em 936, não foi? Não faço ideia. Alguma coisa assim. Todos eles beberam na mesma fonte. E aí depois a gente vem Elman, vem o Bendler, vem Alberto, vem nós mesmo, tudo. Enfim, é a galera mais nova, né? São escolas que vêm do mesmo descendente. Todas as escolas vêm do mesmo descendente, mas em algum momento alguém preferiu ficar com a parte mística, com a parte até, vamos chamar de esotérica, e alguém preferiu pegar essa parte mística e tentar explicar. E aí, do tentar explicar, tem gente que começou a... o Durma, por exemplo. Quem que foi que criou? Foi Padre... caramba, eu não lembro o nome. Era Padre Frater alguma coisa. Eu não me lembro ao certo. Mas começaram a criar coisas. Então, assim, o mesmerismo é uma coisa, a hipnose não verbal é outra, e todos têm a mesma raiz. Mas qual que é o modo mais antigo de hipnose? Eu acredito que o que mais se assemelha, note, o que mais se assemelha é a hipnose não verbal. A gente está falando de hipnose. Agora, qual que é o modo real, sem a gente buscar um modo hoje para poder traçar um paralelo, né? Qual que é o modo mais real e mais antigo de hipnose que tem? São os rituais. Os rituais de exorcismo. Esses são foda. Foda, porque eles usam tudo. Tudo. E os rituais do sul da Itália. Porque você não usa palavra. Lá é tudo no gesto, é tudo na porrada. Então é bem, bem interessante. Então, assim, tem a mesma origem, mas são escolas, a gente pode até chamar de marcos fundamental, alguma coisa assim, mas são marcos diferentes. Se a gente dividir do Egito para baixo, a gente tem hipnose verbal para um lado e hipnose não verbal para o outro. Vamos fazer uma diferenciação aqui. Eu também já fiz cursos de mesmerismo, assim como você. E dentro do mesmerismo, a gente vê que as pessoas fazem o transe, fazem induções de forma não verbal também, sem falar palavras. Mas ainda assim, essa prática é diferente da não verbal. Como que você vê isso? Então, vamos... Isso foi legal. Quando você vai usar o mesmerismo puro, tá? O que eu aprendi foi magnetismo. É de antes ainda. O que eu aprendi foi o que o Charcot usou para desenvolver o mesmerismo. Eu aprendi o que ele aprendeu, eu aprendi o que ele estudou. Quando você vai fazer uma indução, eu vou usar o mesmerismo como base. Eu vou fazer uma indução. Eu coloco a mão, algumas vezes eu coloco a mão na frente da pessoa.
crio o intento, crio o construto e começo a desenvolver isso através do magnetismo da mão, não é? Uhum. Em algum momento, essa mão fica completamente parada ou ela se aproxima da pessoa. Ela vai se aproxima. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou gerando um overflow de estímulo. Uhum. Só que, normalmente, enquanto eu estou me aproximando da pessoa, eu estou aproximando o corpo. Você já está ligando uma coisa na outra, né? Uhum. Eu estou aproximando a mão, estou aproximando o corpo e estou com uma outra mão na outra mão dela. Não Uhum. estou para poder ancorar, para fazer o magnetismo funcionar? Sim. Até aí, o que eu fiz de diferente da hipnose não verbal? Nada. 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 Uhum. Eu fiz a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa. A diferença é que eu acredito que eu estou usando o magnetismo e que eu não estou causando um overflow de estímulo. Na Uhum. verdade, eu estou usando os dois. Então, assim, existe semelhança? Claro que existe. A raiz é a mesma, não tem como não ter semelhança. Mas os processos são distintos. Dentro do Uhum. mesmerismo, eu busco a equalização através do fluido. Eu não estou me preocupando em calibrar a pessoa. No mesmerismo, eu estou assim, estou olhando, vai cair, vai cair, vai cair, insiste, cai. Eu não estou calibrando ela. Na hipnose não verbal, como você bem disse, eu estou procurando reações anatômicas, reações fisiológicas, e eu calibro, eu constantemente mudo o meu posicionamento e a minha velocidade de acordo com o que eu recebo daquela pessoa. Uhum. Bom, dentro da hipnose, eu tive a oportunidade de aprender hipnose não verbal contigo, e ali a gente viu que, de fato, tudo ali é parte da comunicação, inclusive a minha aproximação e a minha postura com relação a essa outra pessoa. Você falou sobre aproximação, sobre mão. Qual a importância disso dentro da hipnose não verbal e o que é isso dentro da hipnose não verbal? A hipnose não verbal, a gente pode dividir ela em 3 ou 4 partes, tá? Então, a gente vai ter ortostática. Note, tudo que eu falar a partir de agora, esses 3 ou 4 pontos, depende de como eu vou desenvolver o pensamento, todos eles podem ser estudados de maneira única, tá? Nenhum deles é assim, só existe, como, por exemplo, o termo, como que é? Transferência, dentro da, Uhum. Da dentro da psicanálise. prática da psicanálise. Transferência é só ali que existe daquele jeito, cara. É só Uhum. ali. Se você procurar transferência no dicionário, é outra coisa completamente diferente. Não faz parte do dicionário psicanalítico. Uhum. Os passos da hipnose não verbal, não. Eles são a mesma coisa. Então, a gente tem ortostática. Ortostática versa sobre todo o fenômeno que a gente solicita para o sujeito quando ele está de pé. Por exemplo, você está de pé. Olha para mim aqui. Segue meu dedo. E pá, e pá. Isso também faz parte da ortostática. Fica de pé, junta os pés, não se mexe. Também faz parte da ortostática. Depois disso, a gente tem a prosêmica, que para mim, a prosêmica, se eu não entendo porra nenhuma da hipnose não verbal, eu entendo da prosêmica, você vai fazer. Eu tenho certeza que você vai fazer. A prosêmica estuda os espaços, as diferenças de espaço que tem do indivíduo para com o meio ambiente. Então, vai falar sobre o espaço público, o espaço privado e outros tipos de espaço. Para mim, só interessa público e privado. Quando a gente invade o espaço privado da pessoa, a gente começa a ter reações da amígdala, a gente começa a ter aquela tensão subjetiva. Da Uhum. tensão subjetiva causada pela aproximação do sujeito, a gente tem outros estímulos, como, por exemplo, tassésica, que são estímulos de toques em diversos pontos do corpo que não são os toques do carreiro. Entendam. Uhum. Os toques do carreiro, os toques hipnogênicos que o carreiro usa, e isso a gente não sabe mesmo se o Charcot usava, mas desconfia-se que ele usava os pontos hipnogênicos. Isso é do carreiro, isso é dessas outras coisas. Na hipnose não verbal, não estou usando ponto hipnogênico, eu estou usando pontos para causar distração do sujeito. Então, eu vou ter paralinguística, que são sons diversos, eu vou ter tassésica, eu vou ter pontos para tocar, e eu vou começar a guiar a pessoa até que ela demonstre sinais de que ela entrou no processo. Então, eu preciso ter paciência. Todos esses passos, você que está assistindo, pode buscar. Eu vou repassar. Ortostática, prosêmica, paralinguística, tassésica. Você pode procurar esses 4 pontinhos. São bem interessantes para desenvolver sozinho também. Uhum. Bom, dentro da hipnose não verbal, a gente vai utilizar a prosêmica para calibrar e ver até que ponto que eu me aproximo da pessoa e ver de que forma que ela reage a partir disso. O nosso objetivo ali é literalmente hiperestimular o sujeito.
Dentro da hipnose clássica, se a gente for entender a prosêmica, isso traria alguns benefícios para a gente, né? Qual o benefício de um hipnólogo convencional aprender a prosêmica? Primeiro, ler o sujeito. Segundo, conseguir influenciar a comunicação do sujeito, como, por exemplo, estou sentado do lado da pessoa, fazendo a terapia ou conversando, eu chego perto da pessoa quando a pessoa está tensa, ela vai ficar mais tensa, é óbvio. Agora ela precisa de acolhimento, eu chego mais perto. Então você vai entender como funciona o relacionamento humano. E se você entender um pouquinho de comunicação não verbal, você entende que você pode fazer, por exemplo, usando a invasão da prosêmica, você pode fazer um slide positivo e aumentar aquela sensação. Você pode fazer um slide negativo se afastando. O seu corpo vai dizer, opa, pera, essa pessoa está em consonância comigo, ela não está dissonante. Então eu vou deixar guiar. Aí entra o tal do neurônio espelho, que hoje, junto da neurociência, neurônio espelho é o novo boom quântico das coisas, né? Uhum. Hoje tudo é Mas explicado, funciona. né? Uhum, com certeza. Bom, deixa eu ver se eu deixei anotado mais alguma pergunta para a gente fazer aqui. Charcot, ritualística. Bom, basicamente é isso que eu tinha preparado. Eu gostaria de saber de vocês que estão acompanhando a gente. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão sobre a hipnose não verbal? Perguntem, pessoal. Perguntem, porque no segundo semestre teremos curso em Curitiba novamente. Com certeza. Vamos dar um Era minutinho para ser aí. agora, mas nós estamos com medo de pegar o coronga. É difícil, Eu falei para você, eu acho que eu já tô com esse trem aí, cara, então... Mas tô de boa ainda. Bom. E aí, povo, perguntas, por favor. Ficou claro para vocês aí que estão assistindo? Responda para a gente, por favor, as diferenças e semelhanças entre a hipnose não verbal e o mesmerismo? Uma coisa que eu quero deixar bem claro, isso é muito importante, muito, muito importante. Eu fiz um vídeo com o pessoal do Conhecimento da Humanidade, explicando sobre hipnose e tudo, de uma maneira bastante tranquila, sabe? Dando risada e fazendo bagunça. E teve gente que foi depois falar groselha, cara, falar que hipnose não verbal é propriedade de uma outra pessoa na Itália. Cara, o negócio tem pelo menos 4.000 anos de existência. 4.000. Uhum. O que o Giancarlo faz é pegar esse trem todo, sem usar isso para o espiritismo, porque quando a gente fala decodificar, lembra o kardecismo, né? Mas o Giancarlo pegou tudo isso e está decodificando constantemente para a linguagem científica, para a gente poder entender o processo. Assim como outras pessoas também fazem, sabe? Não tem só uma pessoa. Então, gente, sério, fanboyzismo nisso não cabe. A gente está trabalhando com uma coisa para desenvolver o potencial do ser humano a um ponto que ele deixe de sentir dor, ou que a gente consiga apaziguar aquela dor que ele sente. Então, não leva a sério essa coisa de dono da hipnose, ou dono disso, ou dono daquilo, porque não existe, cara. Não existe. Tem um cara que eu conheço, por exemplo, o Roberto sabe disso, o Fernando Liberal, eu gosto pra cacete do Fernando Liberal, cara. É um puta de um magnetista, é um puta de um magnetista monstro. E a gente conversa sobre essas coisas, cara. Ele também não tem esse fanboyzismo, e ele não gosta que tenha esse fanboyzismo. O Albertinho é do mesmo jeito. O Roberto, um puta do professor de PNL, também não tem fanboyzismo. A gente vive em prol do ser humano, não em prol de uma marca, sabe? Então, realmente, não existe dono da terapia, não existe dono da hipnose. Existem pessoas empenhadas em aprender e ensinar e fazer esse negócio todo funcionar. Uhum. Bom, gostaria de saber se faz sentido para você. Dentro do que eu entendi, a hipnose não verbal ela tem sim muito a ver com a prática mesmérica, mas seria um entendimento do Giancarlo sobre uma sistematização do que eles estariam fazendo voltado para um fim objetivo. Na verdade, eu entendo isso como processos que têm algumas semelhanças em alguns passos. Uhum. A finalidade deles é completamente diferente, é assim, Com certeza. absurdamente diferente. Então, a gente vai partir do pressuposto que todos eles têm a mesma, como eu falei para você, a mesma origem, a mesma raiz. O magnetismo vai buscar, não é, aí que tá, isso é uma outra coisa que eu esqueci de falar. O magnetismo, ou mesmerismo, ele não busca a autoequalização.
Ele busca a equalização de um ponto já dito anteriormente. Uhum. O que vier depois é lucro, certo? A hipnose não verbal busca resolver o que está latente, porém também o que não está latente. Eu estou sentindo dor de cabeça, eu vou fazer hipnose não verbal, ok. O que mais se resolveu? Puta, resolveu um monte de coisa. A hipnose não verbal vai muito pro lado científico, a do Giancarlo, tá? O mesmerismo não vai pro lado científico, mas uma coisa que é interessante. 1700 e cacetada. Mesmer lá fazendo as coisas e tentando provar cientificamente, certo? Uhum. Ele estava tentando fazer isso. É sério, ele estava tentando fazer isso. E hoje a gente dá descrédito porque não existe, o que eu acho uma bobagem, porque não existe um paper falando que o negócio funciona de X maneira, mas a gente sabe que funciona. Uma outra coisa que eu deixo de dica para as pessoas, não achem que o magnetismo não funciona porque ninguém fez um paper sobre isso. Ele funciona. É igual chinelo de mãe. Não tem paper sobre chinelo de mãe, mas se a mãe tacar, vai acertar você a 2 quilômetros de distância. É sério. Funciona. E não é porque a hipnose não verbal tem toda uma descrição científica que ela vai funcionar em 100% dos casos. A gente está lidando com gente. Uhum. Então, assim, existem muitas semelhanças. Existem semelhanças. Depende muito do operador. Mas a finalidade delas é completamente diferente. Completamente diferente. E quando a gente bota a hipnose verbal no meio, esquece. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Uhum. Legal. É engraçado que eu já vejo eu sempre indico todos os hipnólogos, por mais científicos que sejam, aprender o mesmerismo. Né? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que ficam com aquele medo, olha, será que a pessoa vai estar em transe? Será que ela vai entrar? Será que não vai entrar? E aí a gente vê uma pessoa induzindo ao transe o outro sem falar nenhuma palavra. Né? Então eu acredito que, de fato, qualquer hipnólogo que puder olhar para o mesmerismo e buscar interpretar o que tem de hipnótico naquela prática, você vai aprender a fazer muito melhor que você já faz, né? Sim, não só o mesmerismo. Se vocês forem atrás do magnetismo antes, para entender o que é o tal jogar sangue na mão, que a gente fala, que é uma coisa, nossa, jogar sangue na mão, cara, é muito simples e é muito eficaz. Se vocês entenderem como que Mesmer, aqui não dá para entender exatamente como ele fazia, mas entender que o cara colocava a mão na frente de uma pessoa com um amor tão grande que ele fazia mudança naquela hora. E mais, eu vou além, fascinação. Eu quase não falo de fascinação. Fascinação dentro da hipnose não verbal existe? Não. Dentro da descrição de hipnose não verbal não existe. Existe fixação ocular. Porém, depois que eu ensino o processo de hipnose não verbal, ou antes, eu ensino fascinação nos moldes que eu aprendi. Uhum. E dá uma puta de uma diferença você fazer hipnose não verbal fascinando, abrindo a pupila propositalmente e fechando. O Roberto estava lá, ele viu como que funciona isso. Se eu estiver mentindo, fala. É mentira, não é? Não, é verdade, não é é verdade. Toda. Uhum. É verdade, funciona e é gritante a influência da fascinação durante o processo. Nossa, influencia demais, facilita, né? E não Muito, só não verbal, quanto a própria hipnose verbal que a gente faz, né? Sim, a comunicação. Se você tem a manha de fascinar enquanto você está conversando, normalmente as pessoas ficam meio atônicas, meio catatônicas, assim. O que está acontecendo? Elas não entendem o que está acontecendo. E aí tem diversas coisas que a gente pode falar, como, por exemplo, a fascinação vai fazer a pessoa olhar para você. A pessoa está olhando para você, você está fascinando, ela não entende. Mas a gente sabe que se a pupila abrir, tem alguma coisa errada. Uhum. Ou tem alguma coisa muito boa. Como, muito exemplo, certo! a paixão. A pessoa está com paixão, a pessoa está com tesão, a pessoa tá morrendo, tá com falta de oxigênio, sabe? Tem um monte de coisa que pode ser. E não dá para comprovar o que é. De novo, é assim. Dá para entender por que abre? Dá para entender por que abre. Propositalmente, dá para entender por que abre propositalmente. Funciona? Funciona. Dá para explicar cientificamente? Não. Uhum. Funciona? Uhum. Funciona. Bom, o Felipe Correia, ele tem uma pergunta aqui para fazer. Pode fazer a pergunta, Felipe. Mandar. Esperar ele enviar aqui. Alô, me escutei? Estamos escutando, Felipe. Ok. Então, assim, primeiro eu vou ilustrar, né, bem o atendimento, a técnica usada, para vocês terem uma ideia, e daí vem a minha pergunta. Alguns que já me conhecem sabem que eu trabalho com urgência e emergência, né? E numa remoção de um paciente,
Esse paciente era um AVC tardio, né? Ele teve um acidente vascular cefálico há muito tempo, em torno de 10 anos, já era um paciente de 50 e poucos anos, e a parte cognitiva dele totalmente alterada, você não tem como mensurar o nível dessa cognição, até que ponto ele compreende. O ponto que eu visualizava nele e sentia da dinâmica corporal e tudo, é que ele tinha uma agitação, ele tinha algo incomodando ele a ponto de deixar ele agitado, né? Era um paciente que por protocolo e teoricamente eu teria que solicitar para o médico do hospital que eu estava tirando ele de alta para sedar esse paciente. Eu cheguei até a jogar lá no grupo do CWB a experiência na época, e até estava um amigo que trabalha comigo e ele não conhecia da hipnose, mas já tinha ouvido falar até pelo Fabrício também, que trabalhou com a gente. E lá no dia ele viu, né, eu aplicando ali uma técnica. Ela foi um pouco intuitiva, né, através do que eu li, através do que eu aprendi muito com a Tânia, com o Fabrício e com outras pessoas que eu conversei. E daí nesse dia era um paciente que não tinha como você falar com ele, tentar ver o que ele precisava para fazer uma transe, entrar ele em transe, fazer uma indução para daí oferecer a sugestão. Não. E intuitivamente eu acabei utilizando a sugestão através de toque, né? Que seria o quê? Eu segurei em região temporal na cabeça dele e fixei a face dele na palma da minha mão, né? E isso Já foi sei onde assim, deu. Perfeito, cara. instantaneamente ele e até os técnicos de enfermagem que estavam no leito junto, e esse colega meu que posteriormente veio a ser um paciente meu e eu fiz tratamento nele de fobia e outros, que daí criou um rapport com ele, né? Ele visualizou, e eu também, pois nunca tinha feito algo semelhante, você ter um paciente totalmente agitado e ele se tornar calmo, assim, somente através do toque. E posteriormente eu tive que fazer a manutenção disso com algumas palavras, né? Para ele fechar o olho, para ele dormir e tal. Isso ele foi seguindo. Eu fui fazendo essa manutenção até ele chegar em casa. Foi muito legal porque o efeito foi bem semelhante a um sedativo, que eu iria perder um tempo, iria ter um risco de depressão respiratória desse paciente também, e eu não necessitei disso, foi muito legal ter esse resultado. Aí vem a pergunta, né? Onde se encaixa essa técnica que intuitivamente eu acabei usando sem saber, mas acabei agindo assim. Onde ela se encaixa? Numa hipnose não verbal, em mesmerismo? Seria interessante saber, né? Isso. Cara, Como isso é hipnose não verbal. Você é? fez o que eu falaria, eu diria para você fazer exatamente isso. Você é anestesista? Não, eu sou enfermeiro, né? E trabalho Bom, com tá do urgência e lado dos emergência, caras. então eu trabalho com urgência e emergência e assim, como já tem um tempo de prática na enfermagem, a gente, a gente tem muito contato com o ser humano, né? Então você aprende a linguagem corporal, isso fica algo bem intuitivo, né? Assim como uma pessoa que adestra animais, ele convive muito com os animais e aprende a linguagem corporal deles. Enfermeiros que tendem a ter um contato muito forte com pessoas nos estados mais críticos, né? Acaba desenvolvendo, acredito eu, né, que uma certa percepção essa linguagem, né? Para você ver que isso é inerente ao ser humano, cara. Se Uhum. você pegasse um macaco e ele tivesse na mesma posição, talvez ele fosse fazer algo que acolhesse a pessoa do mesmo modo. Isso é muito Sim. interessante. O que você usou faz parte, é que hipnose não verbal não tem protocolo, mas faz parte da hipnose não verbal? Faz. Porque muito provavelmente você, cara, não vou falar muito provavelmente, eu vou falar com 100% de certeza. Você usou prosêmica ali, você usou tassésica, você era um símbolo naquele momento, então por isso que ele te seguiu, você não precisava nem falar nada. E Uhum. você estimulou ele do jeito certo, tirando a atenção dele de outro ponto e passando para onde você quer, e guiando. Enquanto você estava fazendo
aproximação da mão aqui, se ele tivesse estatelado o olho, e se ele fixou mesmo o olho, você poderia fazer um exercício simples, que é esse daqui, ó. Vai fechando, fechando, fechando. Você percebe que ele provavelmente ia fechar os olhos sozinho. Uhum. Isso é muito legal. Mas, poxa, será que também tem parte do mesmerismo? Se não teve intenção, não. O mesmerismo foca na intenção que você usa, na intenção como você usa o magnetismo. Uhum. Deixa eu interromper só um pouquinho. Eu acho legal, vamos ver se faz sentido. Isso daí seria a parte não verbal da hipnose, que tem tanto dentro da hipnose não verbal quanto da hipnose que a gente faz, e dentro do mesmerismo. Então a gente teria uma hipnose não verbal e uma parte não verbal dentro da hipnose. Toda ela é não verbal, toda ela é estímulo, toda ela é comunicação. Uhum. Que legal, que Toda legal. ela é comunicação. Tá respondido, Felipe? Legal, legal. Não, obrigado. Sim, bem respondido. Eu não tinha pensado nisso ainda na época. E interessante saber que vinculou. Depois eu conheci até o curso do Gogo lá, conheci ele aquele dia. E aí, isso aconteceu antes até do curso dele, na época. E Uhum. é legal poder ter esse crossover da experiência com isso aí. Legal. Muito bom. Obrigado por responder e obrigado pela live aí de vocês. Muito bom, muito Imagina. bom. Bom, alguém mais tem alguma pergunta, alguma questão que gostaria de fazer aí? Bom, enquanto isso, você tem alguma consideração final a fazer, Gogo? Eu acho que eu vou falar mais dessa época que a gente está. Essa live vai ficar gravada depois, né, Roberto? Vai. Vai subir pro YouTube. Então, Isso. a gente está no dia 16/4, a gente está no meio de uma pandemia, segundo os especialistas, antes do pico da curva. O Brasil está meio parado. As pessoas estão passando por um momento que eu acredito que seja um marco histórico no relacionamento humano. A gente está aprendendo a se distanciar e com isso estão vindo diversos bichos internos das pessoas. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, independente de ser hipnose verbal, hipnose não verbal, procurem acolher as pessoas. O melhor que você pode fazer para atender uma pessoa, para ajudar uma pessoa é acolher, é compreender. Todo mundo que tem pânico, todo mundo que tem fobia, ou todo mundo que tem ansiedade, sei lá, qualquer coisa psíquica, diz que um dos piores problemas é não ser compreendido. Não é entendido, é compreendido. É mais profundo. E a compreensão vem do acolhimento. Acho que foi Rogers que falava que a gente tem que fazer um acolhimento... Como que fala? O Carl Rogers falava, era ele que falava do acolhimento. Literalmente, com o acolhimento, só ele já poderia ser responsável pela mudança. Sim. Mas ele usava um nome... Bom, enfim, é acolhimento. Eu vou acolher sem julgar a pessoa. Uhum. Então façam isso. E eu estou fazendo questão de falar a data, porque talvez você tenha passado todo esse tanto de live, que foi bem interessante, eu não percebi o tempo passar, pensando assim, caramba, em que período que eles estavam, né? A gente está no meio de uma pandemia, tá? E a gente está provando aqui que dá para passar o conhecimento. Eu não consigo ensinar hipnose no verbal online, porque eu preciso de proximidade. Mas eu consigo falar sobre, e como o Felipe fez, perguntou um negócio que ele fez intuitivamente, eu falei, cara, isso está dentro da hipnose no verbal, isso é muito legal. Eu aposto que alguém vai tentar replicar isso de alguma maneira e com sucesso, vai ser bem legal. Muito bom, muito bom. Bom, eu já gostaria até de dar um aviso que eu já vi cursos por aí de hipnose não verbal e até mesmo de mesmerismo online. Eu, pelo menos, não indico. Com certeza não indico, porque essa experiência, eu acredito que o importante é o laboratório que acontece dentro do curso, né? Sim. Com certeza. Tá ali a prática e a experiência de você conseguir perceber quais reações estão acontecendo. Isso você só vai conseguir fazendo de fato, né? E passando pela Você conseguir experiência. se comunicar, você conseguir entender o que a pessoa está pensando, você conseguir trocar uma ideia e ver a pessoa apagando na sua mão de um jeito completamente diferente, mas é completamente diferente. Você vê pessoas relatando sinais no corpo que você não tem na hipnose tradicional, você não tem na hipnose verbal. Isso é prerrogativa de estímulo. Isso, cara, isso é muito legal, é uma paixão. Eu poderia nunca mais estudar neurociência na minha vida, que eu já morreria falando assim, cara, achei uma coisa para me apaixonar que é muito foda.
que é hipnose não verbal. Bom, vou fazer uma última pergunta, aproveitar que você falou isso. Você falou que as respostas são um pouco diferentes. Qual que foi a resposta mais maluca ou gritante que aconteceu para você dentro da clínica ou fazendo hipnose não verbal? Dentro de curso, quando um homem ejaculou e falou para mim Nossa. depois que ejaculou, e quando uma mulher também chegou no orgasmo só passando pelo processo de queda. Isso entre alunos. E entre... Cara, não é com todo mundo que acontece, mas acontece com certa frequência. Porque você imagina, é uma descarga de hormônio tão grande que a gente não tem como falar vai acontecer X coisa ou vai acontecer Y, sabe? Então acontece. E aí você olha as pessoas, isso que eu acho que é mais bonito. Você olha as pessoas com vergonha, falando assim, nossa, aconteceu tal coisa e tal. Eu falo, cara, calma, isso é um corpo. Do mesmo jeito que está acontecendo aqui no meio de uma turma, e você vai resolver, vai no banheiro e resolve isso daí sem nenhum problema, vai ter cliente que vai falar isso para você. E na hora, você não pode, de jeito nenhum, virar para a pessoa e mostrar, nossa, aconteceu isso, demonstrar surpresa. Não, aquilo é normal, aquilo é só um corpo. É um corpo mostrando alguma coisa. E ponto. E tudo bem. O Giancarlo falou uma coisa que é muito interessante. Se você é terapeuta e você não quer tocar nas pessoas, mude de área. E eu ainda fiz uma adição a isso. Se você é terapeuta, não quer tocar nas pessoas e não quer entender as reações do corpo como reações do corpo, larga a terapia e vai criar corpo. Ponto. Vai criar um bicho. Ponto. Porque lá tem regra. Lá você tem que seguir o cotidiano. Na terapia não tem isso, cara. Por isso que a terapia é tão mágica, porque você aprende muito mais do que você faz na hora com a pessoa. E quais são as reações físicas que uma pessoa pode ter durante o processo da hipnose não verbal? A primeira reação, ela pode abrir os olhos, ela pode fechar os olhos, ela pode permanecer de olhos abertos, ela pode olhar para você e falar não sentir nada, e você vai perceber as reações do corpo, e provavelmente ela vai ter um tremor, alguma coisa, você vai falar, não teve, né? Tá bom. Ela está resistindo, ela não quer passar pela mudança, ou X. Ela pode tremer, ela pode gritar, é muito raro de acontecer de gritar, como se fosse uma abreação mesmo. Ela provavelmente pode ter uma queda se isso foi combinado antes, senão a pessoa vai se segurar tanto que quer se machucar. E tem gente que você não tem tempo de avisar. Não tem tempo. Você chegou perto, fez o primeiro estímulo vocalizando alguma coisa, ela cai. É fato. Então, tem que tomar cuidado. A pessoa pode ter uma reação semelhante a uma convulsão e fisiologicamente isso não vai afetar ela em nada, muito pelo contrário. A gente teve a experiência de um médico que estava fazendo lá na turma com vocês, o cara foi a experiência monstro nesse quesito. Ele teve reações que pareciam espasmos, eram espasmos gigantescos no corpo. E quando ele abriu os olhos, ele falou que foi uma sensação muito boa. Se não me engano, ele falou que foi uma das melhores sensações que ele teve na vida. Bem isso mesmo. Então pode acontecer de tudo. De tudo. A pessoa não vai apagar completamente a ponto de esquecer o que ela tá ouvindo, mas ela vai entrar como se ela entrasse num copo muito fundo. E é isso, cara. Acho que a gente tem que esperar tudo. Então, que vocês desdobrarem de reação aí que vocês acham que existe, pode existir. Se a gente lembrar que tinha um médico na Índia, antigamente... Puta, como que era o nome daquele cara mesmo? Sdale. Se a gente imaginar que Sdale usava hipnose não verbal, pelo menos a mesma raiz, para fazer amputação, eu acho que a gente pode imaginar que a quantidade de reações é ilimitada. Muito bom, muito bom. Bom, acho que a gente vai terminando por aqui. Gogo, eu agradeço muito sua presença hoje. Essa live foi incrível. Eu acredito que com certeza tirou dúvida da galera. Agradeço a todo mundo que assistiu hoje, que está assistindo a gente aqui agora. Boa noite para todo mundo. Você gostaria de dizer alguma coisa, Gogo? Muito obrigado pela oportunidade de desmistificar isso, primeiro. E segundo, de mostrar que sim, existem semelhanças e que tudo isso é válido. Não tem que ter clubismo. A gente tem que ter união para entender e fazer a nossa parte. Muito bom. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Boa noite para todo mundo. Curtam a nossa página no Facebook, AB Hipnose. Qual que é a sua página, Google? Vocês podem seguir o meu Instagram, que é Gogo C Neto, tudo junto, ou entrar no meu site, que é muito difícil, hipnosenãoverbal.com.
Então é isso, gente. Boa noite e até a próxima para todo mundo.